Aí a próxima pergunta é assim: agora utilize os dados que você inseriu na tabela acima e faça uma análise sobre o uso do metal pelos povos pré-históricos. Essa atividade é uma atividade muito interessante e que poucos de vocês fizeram. Aqui a gente tem as vantagens e as desvantagens. Então eu criei aqui uma lista, citei 3 vantagens e 3 desvantagens. Vocês podiam ter citado mais, né? Mas acredito que o mínimo de 3, né? Vantagens e desvantagens para o preenchimento da tabela. A próxima atividade pede o seguinte: agora utilize os dados que você inseriu na tabela acima e faça uma análise sobre o uso do metal pelos povos pré-históricos. Então, aqui está pedindo que, a partir das informações que vocês colocaram na tabela anterior, vocês redijam um texto fazendo uma análise sobre o uso do metal pelos povos pré-históricos. Esse tipo de atividade é muito importante e poucos de vocês fizeram essa atividade com carinho, atenção e capricho. Essa atividade vai contribuir muito para que vocês desenvolvam as técnicas de escrita. Todo texto, quando a gente vai escrever, redigir alguma coisa, a gente precisa saber o que a gente vai colocar nesse texto. Então, listar quais as informações que a gente quer que esteja presente no texto é muito importante. Então, façam esse exercício, façam esse treinamento, tá? Listem aquilo que vocês querem colocar e depois redijam o texto, tá? Exatamente como está pedindo aqui. Então, pediu lá vantagens e desvantagens e agora a gente vai redigir um textozinho colocando as vantagens e as desvantagens, né, fazendo uma análise do uso do metal pelos povos pré-históricos. Então, a minha sugestão de texto ficou assim: a descoberta da metalurgia possibilitou ao ser humano produzir instrumentos, objetos e ferramentas mais resistentes, duráveis e eficientes. Também possibilitou o desenvolvimento de novos instrumentos e técnicas que agilizaram o trabalho. Então, aqui, ó, nessas 2 primeiras frases, eu coloco o quê? As vantagens. E agora eu vou colocar as desvantagens. Mas o uso do metal também trouxe maior complexidade para a produção de instrumentos e objetos, devido à necessidade de técnicas de fundição e dificuldade de conseguir matéria-prima. Assim, a metalurgia possibilitou muitos avanços, como o aumento da produção de alimentos, o comércio e até a formação de exércitos. Então, eu coloco na primeira parte as vantagens, na segunda as desvantagens e no final eu faço uma conclusão, uma análise sobre isso, ok? Isso é só um exemplo bem simplesinho de como que vocês poderiam ter respondido a essa atividade, ok? E agora a questão 2. Peça a ajuda da sua família e procure dentro da sua casa objetos que são feitos de metal. Liste-os e indique suas funções. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem esses objetos? Então aqui eu coloquei algumas imagens de diversos objetos que tem na casa de vocês. É uma atividade muito simples, né? Eu coloquei garfos, moedas, panelas, enfim, temos N objetos de metal na nossa casa e a gente sabe para que eles servem. Então vocês precisavam fazer apenas uma lista dizendo quais eram esses objetos e qual a função deles. Isso para vocês perceberem como que o metal está presente na nossa vida e às vezes a gente nem repara, tá? E aí a segunda parte da atividade era vocês escreverem se vocês conseguiam e como que vocês acham que seria a vida de vocês sem os metais, tá? Tomem muito cuidado com esse tipo de questão. Está perguntando aqui, ó, você consegue imaginar como seria a sua vida sem esses objetos? A maioria de vocês respondeu sim. Mas e aí? Como seria? Porque essa pergunta, ela não é uma pergunta apenas de sim ou não. Ela pede que vocês digam como que seria essa vida. Como que vocês imaginam? Então, quando a gente fala que precisa completar a resposta, é esse cuidado que vocês têm que ter. Tá? De responder completamente a pergunta. Sim ou não, não é uma resposta completa, ok? E aí, para a gente poder fazer esse exercício de imaginação de como seria a vida, eu vou deixar aqui um videozinho, peço para que vocês assistam, tá? Eu não posso colocar para vocês assistirem por causa de direitos autorais e tal, mas por favor assistam, é um videozinho muito interessante em que é narrado, né, algumas coisas que não existiriam se a gente não tivesse o uso dos metais, ok? Questão 3. Vimos que foi nesse período também que surgiram as primeiras cidades da nossa história. Elas foram uma evolução das pequenas aldeias que surgiram quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários.
Utilize as informações contidas no texto, Uruk, a primeira cidade, e construa um quadro comparando as primeiras cidades com as atuais. Procure destacar as diferenças e as semelhanças do que permaneceu e o que mudou. Essa é uma atividade que precisava de muita atenção de vocês, porque vocês precisavam olhar o texto e procurar no texto diferenças, semelhanças, permanências e mudanças entre a Uruk, a primeira cidade, e as cidades atuais. Muitos de vocês, ao me enviar essa atividade, pegou ou resposta de algum site da internet ou simplesmente colocou palavras soltas, né? E a atividade ela é mais complexa que isso, né? Então, nas orientações, eu pedi que vocês pegassem aquelas 7 informações sobre a cidade de Uruk para preencherem essa tabela, né? E mostrei como era para vocês fazerem. Então, era para vocês pegarem lá a primeira frase do texto, lerem e fazerem, né, a análise do que permaneceu, do que mudou, quais são as diferenças, quais são as semelhanças. Então, vamos pensar aqui, ó. Diferenças. A gente tem moradores separados por profissões. Hoje nós não temos pessoas, né? Os bairros não separam as pessoas por profissões. Mas, semelhantemente à cidade de Uruk, ainda temos bairros residenciais e bairros comerciais, né? A gente tem como permanência a separação das cidades por bairros, né? E uma mudança, nós não temos bairros só comerciais ou só residenciais, né? Os nossos bairros, na grande maioria, são mistos. Tem algumas cidades que nós temos ruas residenciais e ruas comerciais, tá? Então, próximo, casas de outros materiais e apenas um pavimento. Lá estava dizendo, né, que as casas tinham 2 pavimentos e eram de tijolos. Hoje nós temos casas de diversos outros materiais, de diversos formatos, com mais de um pavimento, né, 3, 4, temos prédios, né, enfim, formatos diversos. Semelhanças, casas de 2 pavimentos de tijolos, isso permanece, a gente ainda tem, né, o uso de tijolos, né, a gente ainda tem essa permanência, a maioria das casas são feitas de tijolos. E uma mudança, os tijolos hoje eles são secos em fornos e são feitos de diversos materiais. Temos tijolos de concreto, temos até tijolos de materiais recicláveis como plástico, por exemplo. Uma diferença, nem todas as cidades são cortadas por rios. Semelhanças, a maioria das cidades são próximas a rios, construídas próximas a rios. Permanências, divisão das cidades em distritos, né? Isso ainda permanece. E mudanças, pontes integram as regiões separadas pelos rios. Antes, quando a gente tinha esses distritos separados, eles eram separados mesmo, né? Quase que não havia comunicação, né? Agora a gente não tem mais essa separação. O rio não separa 2 lugares, as pontes fazem essa ligação. Tá? Diferenças, templos em formato de pirâmide. Hoje nós temos templos com diversos formatos, né? Então é uma diferença. Antes os templos eram só em formatos de pirâmides, hoje não. Mas temos uma semelhança, os templos ainda têm arquiteturas imponentes, né? Permanência, nas cidades a gente tem vários templos religiosos e mudanças, mas são templos de diversas religiões e não apenas uma religião. Tá? Diferenças, os templos não representam mais o poder político. Semelhanças, a gente continua tendo prédios de uso comunitário. Permanência, uso de mosaicos e preocupação estética. E mudanças, né, a gente não tem o uso de muralhas contornando as cidades. Tá? Então, aqui está uma proposta de resposta para a questão 3, ok? Eu espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Espero que vocês estejam bem e que o nosso encontro ocorra em breve. Até!